É muito comum ver os humanos brigando entre si, mas esse cenário conflituoso não se limita apenas ao mundo dos seres humanos. O reino animal também possui conflitos, onde muitas das vezes são entre animais da mesma espécie, brigando por território, por uma fêmea ou até mesmo para poder se alimentar de forma canibal. Se você ficou curioso, então confira agora 10 animais que matam sua própria espécie. 10. Leões marinhos. Os leões marinhos não são animais muito sociais, o que traz muita luta e briga em grandes tribos. A maioria das lutas acabam com ferimentos, mas raramente pode ser fatal. Os machos são muito obcecados em patrulhar sua área. Eles sempre estão de olho. Se houver uma violação dos limites, eles se sentem ameaçados. Primeiramente, eles avisam e depois atacam. Isso pode acontecer tanto em terra quanto no mar. Suas batalhas são muito longas devido à sua fisiologia, mas ainda assim, eles possuem uma mordida que pode chegar a 136 kg de pressão, uma mordida forte e mortal. Cerca de 15% das mortes de leões marinhos provém de assassinos da mesma espécie. 9. Gazelas. As gazelas são animais que vivem na África e na Ásia. Embora tenham uma aparência pacífica, elas podem ser perigosas e muito sanguinárias. A maioria das espécies de veados limita os chifres apenas aos machos. Já nas gazelas, ambos os sexos podem desenvolver chifres, onde os dos machos são mais longos. Seus chifres podem crescer até 35 centímetros de comprimento. Essa arma é a maior força da gazela. Além dos machos usarem os chifres na tentativa de cortejar membros do sexo oposto, utilizam também para proteger o território ou defender a sua família, visto que são muito territoriais. As gazelas masculinas desenvolveram várias posturas ritualizadas para determinar a dominância. Os machos mais jovens lutam, mas apenas na medida que envelhecem. 8. Chinchila. Com certeza ninguém esperava ver esse animal neste vídeo. A chinchila de cauda longa é uma espécie de chinchila que vive em áreas montanhosas rochosas, onde só é encontrada nas montanhas dos Andes do norte do Chile. Elas podem parecer fofas ou inocentes, mas há um pequeno psicopata por trás desse olhar. Qualquer luta entre duas chinchilas, independente do sexo, pode terminar na morte de uma ou mais chinchilas. Caso alguma delas se sintam ameaçadas, sejam provocadas ou seja qual for a motivação, esses animais vão brigar até a morte. 7. Leões. Provavelmente o macho alfa mais famoso da natureza é o leão. Os leões machos lutam entre si para tomar conta de uma leoa ou do grupo do seu oponente, mas a matança não termina quando o leão mata o outro. A luta é finalizada quando um deles vence o pai da família e os filhotes do bando. Também podem ser vistos filhotes e fêmeas matando um macho idoso, caso eles achem que o leão não está mais apto para governar o grupo. 13% das mortes de leões provém de assassinos da mesma espécie. Então, ser o rei da floresta não significa que você pode simplesmente relaxar e desfrutar a sua coroa. Os leões têm que ficar realmente atentos e dispostos a fazer qualquer coisa para sobreviver. 6. Lobos. Os lobos são um dos animais mais ferozes quando se trata de defender o seu território, especialmente quando a comida é escassa. Os lobos uivam para comunicar a sua localização a outros membros da alcateia e para afastar as alcateias rivais do seu território. Mas ainda assim, invadir o território de outra alcateia é algo muito comum no mundo animal. É muito comum ver lobos lutarem e matarem uns aos outros. Eles são muito inteligentes e possuem uma forte comunicação dentro da matilha. Existe uma ordem hierárquica dentro do bando, onde cada animal conhece seu lugar e seus deveres. Sendo assim, é realmente impressionante como eles podem ser organizados. Os lobos são assim para que suas lutas ou ataques possam realmente proceder como esperado. Cerca de 12% das mortes de lobos são assassinatos de outros lobos. 5. Suricatos. Os suricatos são adoráveis, mas não deixe se enganar por este olhar fofo. Normalmente os machos são conhecidos pela sua natureza assassina, mas também as mães suricatas acabam matando a prole de outras fêmeas para manter o domínio em suas tribos.
Essa é a espécie de mamíferos mais assassina. Cerca de 20% das mortes dos suricatos provém de assassinos da mesma espécie. As interações entre grupos de suricatos são frequentemente agressivas e às vezes se transformam em brigas letais. Essas interações têm consequências enormes para o grupo perdedor, que perdem inúmeros membros e grande parte da sua prole. Os suricatos estão no topo dos mamíferos com maior probabilidade de matar suas próprias espécies. 4. Chimpanzé. Sem sombra de dúvidas, os chimpanzés são os animais mais cruéis quando se trata das suas habilidades assassinas. Semelhantemente aos humanos, eles são capazes de torturar outros chimpanzés antes da sua morte e removem órgãos para que suas vítimas agonizem antes de morrerem. Os chimpanzés tomam a iniciativa de comer sua própria espécie apenas para provar algo novo. Eles não são forçados por nada. Esses animais gostam especialmente de comer jovens chimpanzés e, a fim de cobrir o cheiro do seu próprio tipo de carne, eles comem junto com folhas e plantas. 3. Polvos. Para reproduzirem-se, os polvos precisam inserir um de seus braços no interior do corpo da fêmea, o que coloca o animal numa situação um tanto quanto perigosa, visto que, em alguns casos, a fêmea aproveita a situação para prender o macho e usá-lo como alimento. Para evitar essas situações, muitos polvos machos já foram vistos copulando a uma distância considerável, de onde se sintam mais seguros, para caso a fêmea ataque, ele possa fugir em segurança. 2. Viúva negra. A viúva negra, uma aranha muito temida pela maioria dos seres humanos, é um animal um pouco injustiçado, sendo julgada por algumas atitudes que os humanos não entendem. Muitos pensam que ela mata o parceiro após a cópula, mas na verdade o macho acaba morrendo sozinho, graças a algo semelhante a uma hemorragia. Apesar de não matar o parceiro, a reputação de assassina da viúva negra vem do fato de ela se alimentar do macho após o acasalamento. A fêmea não faz por mal, apenas se aproveita do cadáver do amante para repor a energia gasta na cópula. 1. Louva-a-Deus. O louva-a-Deus é um dos animais mais traiçoeiros quando se trata de matar animais da sua própria espécie. A louva-a-Deus fêmea arranca a cabeça de seus companheiros. Isso acontece por conta do seu ritual canibal de acasalamento. Se o macho for muito irritante ou atrapalhou o processo de acasalamento, a fêmea só dará uma mordida na cabeça dele, deixando a decapitação de lado. O mais incrível é que, mesmo quando o macho está morto e decapitado, ele ainda pode fecundar a fêmea. Essa é uma habilidade estranhamente específica que a natureza só concedeu ao louva-a-Deus. Você sabia que esses animais podem matar sua própria espécie? Conte nos comentários. Ei, pare de ser preguiçoso! Venha conhecer agora o canal Área Animal. Acontecimentos impressionantes do mundo animal, batalhas incríveis e fatos interessantes que com certeza você não sabia. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender!